Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Sejam bem-vindos então à aula 13. Nesse momento nós iremos mergulhar então sobre ainda a cura interior, porém na fase da vida, né? Nas fases da nossa vida. Então todos nós, todos os seres humanos, precisamos de cura interior. Uns vão precisar mais, outros irão precisar menos, mas o fato é por conta das sequelas do pecado dos outros, dos nossos antepassados, nós trazemos feridas e marcas em nós. Então, por isso que nós precisamos sempre estar buscando também sermos curados, se deixar ser curado pelo Senhor. Então precisamos nesse ponto entender que Deus ele é amor e Ele quer o bem de todos, né? Deus ele é um ato de amor e Ele sempre se importa assim com a felicidade dos seus filhos e Ele age na nossa vida por amor. Ele deseja restaurar o equilíbrio de toda a criação. A partir daí vem a necessidade de curar. Então, qual que é a maneira certa, a maneira de nós sermos restaurados para poder servir ao reino do Senhor? É experimentando, então, um processo de cura interior. A partir daí, Jesus ele percorre as cidades, aldeias, pregando o evangelho, curando os doentes e libertando os cativos do poder de Satanás. Quem lhe abriria o coração com a luz divina, ele a tocava. Alguns casos da misericórdia divina, por exemplo, que ele agiu através dele, o Zaqueu, que foi cobrador de impostos, desce depressa, Zaqueu, porque é preciso que eu fique hoje na sua casa. E aí Zaqueu recebe ele, porque Jesus ele comia com os pecadores, ele estava, mas ele não se deixava se levar como comportamento dos pecadores. Ele era a salvação em pessoa, então ele adentrava e ele falava: hoje a salvação adentrou, Zaqueu, em tua casa. Então a sogra de Pedro, que ele cura a febre, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, da qual Jesus expulsa os 7 espíritos demoníacos dela, o cego de Bartimeu, o paralítico do telhado, o homem do tanque de Betesda, a filha do centurião. Temos também a cananeia, a quem Jesus a chama de cachorrinho. Não convém dar o pão dos filhos aos cães. E aí, pelo ato de fé dela, ela fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem das mesas de seus donos. E aí Jesus dá o maior elogio que alguém poderia receber: ó mulher, grande é a tua fé. Não existe uma fé maior do que esta em Jerusalém. Então também tem a esconjuração de Pedro: afasta-te de mim, Satanás, o homem da mão seca, e tantos outros. Jesus expulsa os espíritos demoníacos para irem aos porcos, né, dos gadarenos, quando ele encontra com os gadarenos. Então diversas são as curas, as ações, as formas que o Senhor também ele vai de encontro com cada ferida e com cada sofrimento. O Senhor ele vem ao encontro de cada pessoa. Então, uma coisa que a gente precisa entender, que Jesus ele ama passar na nossa vida. Ele ama passear, ele ama passar e visitar a história, a libertar os corações sofridos. Ele dá a sua graça restaurador a todos os sofredores. Na cura interior podemos e devemos clamar e pedir ao Senhor que volte ao nosso passado para nos curar e colocar sentido a todos os nossos sofrimentos. Porque tudo aquilo que a gente já sofreu na nossa vida pode ter um sentido quando nós convidamos Cristo a entrar na nossa vida, a entrar no nosso passado e a curá-lo, a experimentar. Em cada situação já vivida, nós levamos Cristo para passear. Tem até aquela música que eu gosto muito, uma música que é muito simples e muito profunda, e que sempre a gente pode estar cantando ela. Vamos, Jesus, passear na minha vida,
Quero voltar ao lugares em que fiquei só. E aí vai dizer no refrão, né? Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E aí nós convidamos o Senhor a passar na nossa história. Para Deus o tempo não existe. O tempo de Deus é eterno. Deus, ele é um ato presente, por isso ele rasga o véu dos séculos. Ele atravessa a nossa vida no Cronos pelo poder do Espírito Santo para curar o coração de cada pessoa. Então, na cura interior, nas fases da nossa vida, então nós temos a primeira fase da hereditariedade. Antes mesmo da concepção, pode-se rezar pela cura da árvore genealógica. Raízes do mal herdadas pelos nossos antepassados. Veremos na próxima aula, né, como as raízes elas podem ser genéticas, psicológicas ou espirituais também, a consequência. Então, a segunda fase da vida é a concepção, da gestação até o parto. A criança ela está intimamente ligada à mãe, fisicamente e afetivamente. E eu estou falando aqui enquanto oração de cura interior, tá? Estou falando aqui vida espiritual, não é ciência. Agora, nesse momento, é cura interior, é o ministério de Jesus que cura. Quais os traumas podem surgir dessa fase? Rejeição do bebê, rejeição pelo sexo do bebê, estava esperando menino, veio menina, estava esperando menina, veio menino. E aí vem, né, a rejeição, abusos durante esse tempo, até mesmo da gravidez, pessoas que violentam mulheres grávidas, por exemplo, estupros, incestos, atos sexuais involuntários, violência física e psicológica contra a mãe do bebê, ou às vezes até mesmo contra o bebê, o pai não queria ter o bebê, e aí vai e coloca na mãe para ela poder ter o aborto, para que a criança não nasce, a criança depois vem com sequelas, ou então até mesmo de parto fórceps, né, partos que precisaram ser ali feito às pressas, né? Então, o ambiente de medo e de insegurança da qual a criança nasce, às vezes é um ambiente hostil, sem muita ordem na casa, com muita desordem, aliás, ameaças, abandonos, estado de órfão, por exemplo, inseguranças, problemas de saúde, sequelas na cirurgia, por exemplo, os traumas. Depois nós temos a terceira fase, que nós precisamos da cura interior. Ela vai do nascimento até os 4 anos de idade, da gestação até a primeira infância. Né? Alguns dizem que a primeira infância é até os 6 anos, outros até 5, mas hoje, nesse momento, nós vamos colocar até os 4 anos. Da gestação até a primeira infância, nossa mente armazena o maior número de informações. Aqui se forma a personalidade, né? E aí nós temos creche, babá, o comportamento, se a criança é cuidado pela tia, às vezes a mãe precisa trabalhar, é cuidado pela tia ou pela avó, ou pelo avô, ou é o pai que cuida, ou a mãe vai para trabalhar e a criança fica com o pai, enfim. Então tem essa área que precisa ser curada. Pedir a Jesus que cure os traumas, por exemplo, dos acontecimentos de acidentes, trauma do escuro. Deixar, por exemplo, a criança chorando sozinha no escuro é traumático, pode causar terror e sequelas gravíssimas no futuro, principalmente na fase adulta. Então, por exemplo, a indiferença, o bullying, o desamor, castigos. Desde pequenininho ali nos seus 4 aninhos, a criança já vai recebendo apelidos, enfim. Por exemplo, às vezes a criança nasce, né? Vamos colocar, por exemplo, às vezes, você tem cara de maçã. Quando eu era criança eu ouvia muito isso. Às vezes a pessoa, você tem testão, né? Testão de amolar facão. Isso tudo vai, já quando criança já vai, você parece não sei o quê. Então os bullies também vão entrando e aí o Senhor também ele pode curar desamores, castigos, sustos, medos. Eu lembro que na fase dos meus 4 aninhos, mais ou menos de 4 a 6 anos, eu lembro que eu tinha muito medo de manequim, não sei porquê, mas eu tinha medo daqueles manequim de loja.
enfim, eu tinha pavor de me tremer todo. Então, hoje em dia não tem mais, obviamente, mas antigamente eu tinha, né? Então, agressões e violência moral e física. Por exemplo, crianças que apanham desde cedo, desde pequeno. Submeter tudo isso ao senhorio de Jesus e pedir pelas chagas e pelo poder do nome e do sangue de Jesus que ele possa vir curar esses traumas. E qual que é o sinal? É quando você lembra dessas situações, mas sem dor. Você lembra da situação, mas você já não sente mais dor. E aquelas lembranças, elas te destravam a sua vida, né? Por que Jesus quer curar? Porque existem algumas lembranças, memórias que atrapalham no nosso comportamento hoje, que nos impede de progredir, tanto humanamente falando, quanto espiritualmente. Então, às vezes, Deus quer conduzir a nós às águas mais profundas, mas por conta de traumas, medos, nós ficamos presos ao passado. Por isso a necessidade da cura interior, de pedir ao Senhor que venha, que cure, que nos liberte, que salve, para nós avançarmos e nos assemelharmos ao Cristo. Porque nós precisamos nos preocupar em crescer na estatura de Cristo também, né? Ser formado na integridade humana como um todo. Por isso que o Senhor ele quer nos curar, para que a gente viva a maneira, dignidade de filho de Deus. Eu sou amado por eu ser filho de Deus. E isso o tempo todo. As nossas lembranças, quando elas estão feridas e machucadas, elas nos tiram a dignidade de filho de Deus, porque a gente fica remoendo o passado. Não, quer saber? Sim, aconteceu isso tudo comigo, Senhor, mas nesse momento eu invoco o poder do teu sangue. Jesus, vem e cura-me e me coloque na integridade de teu filho. Eu sou filho de Deus. Os filhos de Deus são feitos para serem luz no mundo, sal na terra. É para poder fazer o bem a todos os lugares que vão. Nós que somos filhos de Deus, nós somos sal e luz neste mundo. Muitas vezes, muitas pessoas que vão passar pelo caminho da nossa vida vai encontrar o sentido pelo espelho da glória de Deus que você vai transmitir, que você transmite. Mas você não reconhece isso, por quê? Porque o seu passado apaga essa dignidade de filho de Deus em você. Então, a quarta fase é dos 4 anos aos 10 anos, que é a segunda infância, que é a fase da separação, por exemplo. Quando a criança ela vai para a escola. Tem criança que já vai para a creche, né, com seus 2 anos, mas vamos colocar em questão de escola mesmo, ali, alfabetização. Então a criança ela começa a tomar algumas responsabilidades sozinhos, a aprender a fazer algumas coisas sozinhos, enfim, começa a independência, começa ali o crescimento, né? Então, o tempo da educação. Depois, nós temos a quinta fase, que é a pré-adolescência, vamos colocar ali dos 10 anos até a juventude, né? Então, uma das fases mais difíceis e marcantes da vida, porque é onde nasce a confusão, é onde nascem as paixões, os bullies também aumentam, a dúvida a respeito do que você vai ser quando você crescer. Muitas vezes a gente escuta, o que você vai ser quando você crescer? Como se eu não fosse nada, né? Como se não fôssemos nada. Eu preciso... o que você vai ser quando você chegar lá? Que lugar é esse? Que lá onde é esse que está longe? Sendo que a gente só tem a dádiva do hoje. Entendeu? Mas o que você pensa do futuro? O que você escolheu? Gente, a gente precisa escolher a santidade. Deus já coloca em nossa vida aptidões, anseios que vai regir a nossa vocação enquanto ser humano, ou profissão, ou vocacional, mas todos nós temos um chamado de Deus para alguma coisa. E quando você chegar lá, esse lá onde? Se a gente não tiver em Deus, não vai adiantar de nada. A gente pode chegar lá ou cá, como vai dizer aquele livro da Alice no País das Maravilhas, né? Ele vai dizer que para quem não sabe ir, qualquer caminho serve. Então, a nossa direção, o nosso sentido tem que ser sempre o Senhor. Nosso ponto de partida e nosso ponto de chegada é o Senhor. Então, vem aí as mudanças físicas, hormonais, corporais, a não aceitação de si mesmo, né? Enfim, traumas também, que decorrência da infância que às vezes fica latente, brigas, contendas, dificuldades intelectuais e por aí vai. Além disso, temos também o desejo de liberdade e independência nessa fase, a intolerância da casa, o desejo de sair e ir embora,
sentimento de não ser compreendido muitas vezes, às vezes é a fase determinante na vida de muitas pessoas, porque a formação escolar e profissional, o desejo de ser aceito no mundo, nascem aqui alguns comportamentos negativos dos relacionamentos, por exemplo, de familiares, brigas, separações, cobranças, abusos, humilhações, maltrato, indiferença, insucesso nos estudos, na vida, fracasso, frustração. Por influência de amizade, pode vir outras feridas através de drogas, bebida, liberalidade, promiscuidade sexual, crimes, violência, envolvimento com ocultismo e seitas. Dos relacionamentos afetivos em geral, namoro, ciúme, sexo, rejeição, desconfiança, traição, vingança, ódio, mágoa, ressentimento. Todos esses sentimentos nossos precisam ser curados pelo Senhor, porque é a dignidade que o Senhor coloca em nossa vida. E a sexta e última fase é da juventude até a fase adulta atual da pessoa. Deve-se abranger, então, a cura total do homem em 5 dimensões: espiritual, física, emocional, libertação do mal e o encontro pessoal com Jesus Cristo. Nesta fase, deve-se pedir a Jesus que volte em cada situação de dor e sofrimento para que Ele cure e liberte pela raiz as causas dos males, porque muitas vezes rezamos em cima de sintomas. Rezar em cima de sintoma não irá resolver o problema, mas rezar clamando pela cura da raiz do mal que gera ferida. Eu tô com dor de cabeça, mas você investigou qual é a raiz da dor de cabeça? É fome? Você está dormindo mal? É crise de enxaqueca que você tem? É alguma coisa física mesmo? Eu tô com dor no corpo e tal, e não sei o que. Mas qual que é a raiz dessa dor? Nossa, só ando triste, só ando abatido e não paro de chorar. Mas o chorar todos os dias, você ficar mal todos os dias, é sintoma de algo mais grave. Então tem que ser investigada a dor, tem que ir lá na raiz. Por exemplo, para quem vai fazer essa formação, para poder aprender a entrar em missão no campo do ministério de oração por cura e libertação, você vai rezar por alguém que está emocionalmente ferido, aí a pessoa chega e fala, não, reza aí o que o Senhor vai falar. Não, reza aí não. Fulano, você quer que eu reze por você pelo quê? Tem que dar nome. Aí, dentro do ministério de oração, a gente precisa fazer algumas perguntas. Quando começou? Que jeito quando começou, o que a pessoa estava vivendo quando começou, quando tudo aquilo começou, como, o porquê, a origem, a causa. Você vai na raiz do problema. Porque, gente, não adianta pedirmos ao Senhor para curar. Por exemplo, eu estou aqui chorando para Deus tirar o choro, se ele não for na raiz. E o Senhor, ele quer curar a raiz da nossa alma. Ele quer curar a raiz da dor e do sofrimento. Então, muitas vezes nós precisamos e precisaremos externar tudo isso. Então, a raiz do problema, que não adianta rezar em sintoma. Por exemplo, uma pessoa que ela está com ressentimento fortíssimo, adianta rezar porque, por exemplo, aí uma pessoa não consegue encontrar com a outra no mesmo lugar. Não gosto nem de olhar para fulano. Adianta rezar em sintoma? Não, tem que rezar em cima da raiz. Senhor, que aquela briga, que isso se resolva. Eu quero decidir perdoar fulano, para que aonde eu estiver com essa pessoa eu não fique mais revoltado, que roube a minha paz. Eu não quero ficar incomodado. Então, assim, você vai na raiz do problema. Rezar em sintomas não resolve o problema. Isso precisa ser muito claro. Então, essas são as dimensões da fase da nossa vida. Então, nós temos primeiro ali a fase antes da gestação, depois da gestação até os 4 anos, de 4 anos a 10 anos, que é a primeira infância, depois a segunda infância, que é ali até a adolescência, depois a adolescência e juventude, e a fase adulta. E muitas vezes, muitas pessoas não chegam nem à fase adulta, porque por algum contratempo, ou por permissão divina, Deus às vezes recolhe. Porque existem males também que a gente tira a vida do outro, né? A gente às vezes, muitas pessoas interrompem o ciclo, o curso da vida daquela pessoa.
Enfim, então por isso que nós precisamos nos permitir sermos curados por Deus. Curados para quê? Para amar mais. Curados para ser luz, para que a luz divina que está sobre nós resplandeça como uma luz da glória eterna. Então é necessário sim sermos curados pelo Senhor, porque à medida que vamos sendo curados, nós somos também canal de cura e de salvação. Que nesse momento você possa já, em alguma área da sua vida, que você possa fechar os seus olhos e lembrar de algo que ainda que te atormenta. Não olhe para os sintomas, não fique remoendo o passado, mas vai lá na raiz agora e fala: Senhor, eu levo você, eu levo o Senhor, eu levo a Ti, Senhor, nessa situação, e eu peço que o Senhor coloque amor nessa situação. Eu peço que o Senhor venha e me liberte das vezes que eu fui traído, das vezes que eu fui xingado, das vezes que não me amaram, de todo desamor. Senhor, cura-me, Senhor, nessa situação. E eu te ofereço como sacrifício de louvor, Jesus. E eu me decido, Senhor, daqui para frente, a me permitir ser curado pela Tua chaga, Senhor. Porque, como vai dizer, o Senhor carregou sobre si as nossas feridas e por Suas chagas fomos curados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenha um momento assim com Deus, sabe? A partir de agora, que você possa se permitir ser curado pelo Senhor. Deixa o Senhor te curar. E a cada dia, peça sempre. Todos nós precisamos de cura, mas nunca esqueça. Jesus, ele sempre está disposto a nos curar, porque ele é um Deus que nos ama. Deus abençoe e até a próxima aula.